Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, eu trabalho no escritório de evidências da Secretaria de Educação de São Paulo e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo meio extra em que a gente fala sobre como fazer gráficos descritivos no Excel. E lembra das aulas teóricas de estatística básica em que a gente tinha vários tipos de variáveis, né? A gente tinha em linhas gerais, a variável quantitativa, uma informação relacionada a um número, e uma variável quantitativa, uma informação relacionada a uma categoria, algum nome, enfim. E a gente vai ver como fazer os gráficos determinados e compatíveis com cada tipo de variável, quantitativa, seja ela qualitativa, tá bom? Então eu vou cortar agora para o Excel. Opa, agora foi. Beleza, eu criei aqui, eu vou dar o zoom para ficar melhor para sua visualização. Imagino que agora esteja bom. Eu criei uma base de dados, é aleatória, não existe essa base de dados, não existem essas pessoas, em que cada linha é um aluno. A gente tem, vamos supor, numa escola 40 alunos. Cada linha é um aluno e cada coluna é uma variável. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Uma variável de sexo, em que 0 é masculino e 1 é feminino, ou seja, uma variável qualitativa. Uma série do ensino médio, quem está na série do ensino médio, primeira série, segunda série, terceira série. Outra variável qualitativa. A variável de sexo é uma variável qualitativa nominal e a variável de série do ensino médio é uma variável qualitativa ordinal. Beleza? A gente tem uma variável de salário. Eu sei que é uma variável de salário, que é uma variável quantitativa, contínua. Uma variável quantitativa de nota que ela teve na prova, e vamos supor que tem um testezinho de satisfação, que a pessoa tenha feito a satisfação do curso, por exemplo, da escola. E tem um nível de satisfação que vai de 0 a 100, a nota vai de 0 a 10. Beleza? Então, a gente tem 2 variáveis qualitativas e 3 variáveis quantitativas. Então, vamos começar a gente tem uma base de dados de 40 observações, certo? 40 alunos. Vamos traduzir essa base de dados em uma forma gráfica, em uma forma que a gente bata o olho e consiga verificar as principais informações dessa base de dados, beleza? Então, como a gente pode fazer isso? A gente revisita a aula de tabela dinâmica. A tabela dinâmica, lembra, era um instrumento muito fácil em que você começa a cruzar dados, a pegar informações que sejam de uma maneira simples e traduza essa base de dados gigantesca, seja de 40 observações, seja de 100 observações, seja de 1000 observações, para um número, para uma informação numérica. Então vamos lá, a gente seleciona tudo. Seleciona tudo, inserir aqui no canto superior esquerdo, inserir tabela dinâmica. Qual que é a tabela que eu quero que seja dinâmica, beleza? E onde eu quero colocar essa tabela dinâmica? Numa nova planilha. Beleza, criamos uma tabela dinâmica. Vamos começar analisando variáveis qualitativas. Então vamos pensar em sexo primeiro. A gente lembra, vai lá da aula de tabela dinâmica, a gente pega, arrasta esse sexo aqui e coloca em linha. A gente tem sexo 0 e sexo 1. Agora a gente quer ver quantos alunos, por exemplo, são masculinos e quantos alunos são femininos. Então vamos lá, aluno, clicamos aqui, a gente arrasta aluno para valores. Valores, deu uma coisa estranha, né? Lembra da aula de tabela dinâmica? Deu uma coisa estranha. A gente está vendo a soma de aluno. Não, a gente quer contagem de aluno. Quantos alunos tem em cada rótulo de linha? Então, a gente vem aqui no izinho, aqui onde tem os valores, e ao invés de soma, a gente tem contagem. E aqui a gente tem 19 homens, 0 era masculino. Vamos escrever aqui.
masculino e 1 era feminino. Então, a gente tem 19 homens e 21 mulheres, 21 mulheres, que dá 40 alunos, beleza? Vamos, ao invés de ver contagem absoluta, vamos ver a parte percentual. Quantos por cento dos nossos alunos são homens, quantos por cento são mulheres? A gente vem, clica nesse mesmo izinho que temos nos valores e mostrar dados como. No mostrar dados como a gente coloca sem cálculo, a gente coloca porcentagem do total geral. Ok? Temos que 47% dos nossos alunos e 50% dos nossos alunos são masculinos e 52,50% são femininos. Agora vamos traduzir esse número para um gráfico. O que a gente faz? A gente clica aqui em qualquer espaço da nossa tabela dinâmica. Eu vou aumentar aqui para nós. Qualquer espaço da nossa tabela dinâmica e eu aperto inserir aqui na aba inserir. E a gente tem vários tipos de gráficos. Vamos começar? Lembra que das nossas aulas lá do começo, lá do módulo de estatística básica, em que a gente tinha 2 tipos principais para descrever uma variável qualitativa. Ou era o gráfico de barras, ou era o gráfico de pizza. Vamos começar pelo gráfico de pizza. A gente vai lá e clica, tem uma tortinha aqui, tem uma pizzinha aqui, a gente vai lá e clica na pizza. Então, beleza, a gente tem um pouquinho a mais feminino, um pouquinho a menos masculino. Vamos, por exemplo, vamos mudar esse design aqui e vamos... A gente vai lá na aba de design e layout rápido. A gente mudou o layout rápido. Por exemplo, agora colocamos a legenda do nosso gráfico para dentro do próprio gráfico, né? Então a gente vê que feminino tem 53%, aproximadamente, e masculino tem 47%, aproximadamente. A gente pode alterar também o título do nosso gráfico. Como? A gente vai lá, clica no título e muda. Quantidade de alunos por sexo. Beleza, fizemos bonitão um gráfico de pizza que descreve que 53%, aproximadamente 53% dos nossos alunos são mulheres, 47%, aproximadamente 47%, são homens. Beleza? Aí você pode brincar com todos esses designs que ele tem. Pode colocar preto, pode colocar outro tipo de design, de layout, enfim. Aí vai da sua imaginação. Mas sempre tem a máxima na sua cabeça que quanto mais simples, melhor. Não coloque muita informação no seu gráfico que não vale a pena. Coloque apenas o que vale a pena. Que no caso são... Nesse caso, por que eu estou colocando 2 legendas? Vamos tirar essa legenda, porque já está aqui dentro. No meu caso, eu estou colocando o número e a categoria e colocando um título. É autoexplicativo esse gráfico. Beleza, vamos mudar aqui, vamos apagar. Lembra? A gente tinha ou a pizza para descrever uma variável qualitativa ou o gráfico de barras. Então vamos criar um gráfico de barras. A gente vai lá inserir. Aqui nesse cantinho que parece barra, a gente vai lá coluna. E a gente tem aqui uma coluna. Mas perceba comigo que nesse caso, nesse gráfico que o Excel já me mandou direto, parece que o número de mulheres é muito maior que o número de homens. Por quê? Justamente por causa dessa escala aqui. Dessa escala que começa no 45% e termina no 53%. Não, vamos fazer que essa escala comece onde normalmente começa, que é no 0%. No 0, né? Então a gente vai lá, clica nessa escala, no eixo vertical e dá 2 cliques. Aí aqui a gente tem limites, mínimo e máximo. Vamos lá, mínimo 0 e máximo 1. Beleza? Foi? Foi. Aí a gente começa a perceber que a diferença entre masculino e feminino não é tão grande assim na contagem de alunos, né? No número de alunos. Então,
vamos fazer a mesma coisa. A gente pode colocar quantidade de alunos por sexo. E total, não precisa total, né? A gente tira essa legenda e fica bonitão. Eu gosto sempre de tirar também essas linhas atrás, porque elas não ajudam em nada, não auxiliam em determinadas maneiras, mas eu gosto de deixar o mais simples possível. Mas você pode vir aqui em Design, na aba Design, e mudar. Colocar, por exemplo, a quantidade, a porcentagem de fato aqui em cima que você tem no seu gráfico para sexo, para masculino ou para feminino. Aqui foi o que a gente clicou no começo. Enfim, dá para ir para sua imaginação e além, tá bom? Que mais? Então, a gente tem dois tipos de variável qualitativa aqui. Tem o sexo e tem a série do ensino médio. Vamos tirar o sexo aqui e vamos colocar a série do ensino médio. Aí a gente consegue ver quantos alunos tem em cada série do ensino médio. A gente consegue ver que a gente tem, pela tabela dinâmica, que a gente tem 45% dos alunos estão no primeiro do ensino médio, 30% estão no segundo do ensino médio e 25% estão no terceiro do ensino médio. Aqui a gente consegue qualificar, consegue colocar aqui no nosso gráfico onde estão, como está distribuído esses alunos em determinadas séries. Na primeira série, na segunda série ou na terceira série. A gente pode até melhorar aqui. Primeira série. Segunda série. E terceira. Tá vendo que já foi quantidade de alunos por sexo? Não mais, né? Quantidade de alunos por série do EM, do ensino médio. Tiramos essa linha de grade. Ficou bonitão, né? A gente consegue traduzir, vamos supor, para o seu chefe. Seu chefe te deu essa base de dados, você precisa pegar as informações mais importantes. A gente consegue pegar esse gráfico de quantidade de alunos por série do ensino médio e por sexo e mostrar para ele, ó, chefe, 52%, 53% dos nossos alunos são mulheres e 47% são homens. Ó, 45% dos nossos alunos estão na primeira série, 30% estão na segunda série, 25% estão na terceira série. E assim sucessivamente. Beleza? Então, você consegue perceber que para variáveis qualitativas é bem simples. O que a gente faz? A gente cria a tabela dinâmica e simplesmente clica no botão inserir e inserir o gráfico que a gente quer introduzir. Beleza? Então, agora vamos ver o que acontece com isso com uma variável quantitativa. Vamos pensar, por exemplo, em nota. Opa. Vamos arrastar a nota aqui para o eixo. Não deu tão mal, né? Ó, não deu tão mal, mas você percebe 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente pulou o 4. Por quê? Porque o Excel ele não vê o 0, o 1, o 2, o 3 como notas, como números. Ele vê isso como uma categoria, como uma variável qualitativa. Então, o que a gente pode fazer? Vamos apagar isso daqui e vamos fazer uma melhora disso. Como a gente melhora? A gente arrasta aqui, copia, Ctrl C e cola. Vamos colar aqui. A gente arrasta aqui, coloca para aqui e fala para o Excel, fala para o nosso computador que o 4, a nota 4 teve 0%. E agora aí a gente consegue um gráfico mais fidedigno do que é a nota. A gente vai lá, faz a mesma coisa. Arrasta aqui e aperta no inserir, gráfico, coluna 2D.
Deu um gráfico bem estranho. Mas vamos pensar o que aconteceu, que eu quero ensinar para vocês o que deu de errado aqui. A gente clica aqui no gráfico e design do gráfico e em selecionar dados. Ou a gente pode apertar com o botão direito e clicar no famoso selecionar dados. Clicamos no selecionar dados, o que a gente faz aqui? Ele leu de forma equivocada os nossos dados. Vamos falar pro Excel o que de fato a gente quer. A gente primeiro tira essa legenda aqui. Opa, não. A gente tira essa série aqui. Como a gente tira? A gente aperta esse menuzinho. Tiramos essa legenda. Quais são os valores do nosso Y? Quais são os valores do nosso, que a gente está analisando, a nota? A gente clica aqui e arrasta. Opa, a gente não quer. Vamos tirar esse gráfico aqui. Vamos voltar no selecionar dados, vamos tirar a série 1 e vamos selecionar nossos valores do Y. Já está selecionado, beleza, selecionamos o Y tranquilo. Mas agora vamos contar para ele quais são os eixos do nosso X, o eixo horizontal. A gente vai lá em rótulos do eixo horizontal. A gente clica aqui e arrasta. A gente quer que cada uma da, entre aspas, categorias seja uma nota, né? A gente vai lá e fechamos aqui. Deu certo? Ok. Vamos lá. Ficou mais bonitinho, né? Ficou mais bonitinho. Agora a gente mostra para todo mundo, para o chefe, de uma forma simples, que o 4 não teve ninguém que tirou 4. Mas agora vamos melhorar esse gráfico e transformar naquele gráfico de frequências bem importante para a variável quantitativa, que é o histograma. Como a gente faz isso? A gente clica aqui em qualquer coluna, 2 vezes, com o botão esquerdo, e a gente lembra que o histograma ele era grudadinho uma coluna na outra. A gente vai lá, clica e vê aqui, largura do espaçamento. E tá em 219%, a gente coloca em 0%. Vou lá, ficou um histograma. Se quiser colocar um pouquinho, só um pouquinho espaçado, a gente não mudou nada, né? Mudou um pouquinho. A gente consegue ver que consegue dar essa impressão de que é uma questão mais contínua entre as notas das provas. E a gente consegue ver aqui que a nota que teve o maior número de gente tirando é a nota 7, que 17,5% das pessoas tiraram a nota 7. Vamos deixar o mais simples possível, a gente tira as grades, explica o que é no título do gráfico. Histograma de frequências e nota da prova. Beleza? Então, vamos recapitular aqui o que a gente tem, o que a gente teve nesse gráfico de nota da quantidade de pessoas que tiraram cada uma das notas da prova na nossa sala de aula. E vamos recapitular como fazer o gráfico e o que deu errado na nossa primeira vez que a gente tentou fazer o gráfico. Porque a gente está aqui com a nossa base de dados, nossos dados aqui, a gente seleciona eles e aperta inserir, né? A gente tem em uma das colunas as nossas categorias, que são as notas das provas, que é a nota da prova, e na outra coluna, essa coluna aqui, a gente tem a frequência percentual, ou seja, quantos por cento da sala de aula tirou a nota 0, tirou a nota 1, tirou a nota 2, tirou a nota 3 e assim sucessivamente. Então a gente seleciona essa basezinha de dados, aperta inserir aqui no Excel, na segunda aba do Excel, e aperta coluna 2D. Clicamos essa coluna 2D e deu algo relativamente estranho, né? Porque a gente tem duas categorias aí, ele não tá me informando o que eu quero, que é a nota da prova, a quantidade de pessoas que tirou cada uma das notas da prova. Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui, que deve ser seguida, ou
É uma dica muito importante em toda vez que você for criar um gráfico e construir um gráfico. Pense mentalmente ou escreva num papel ao lado como você quer que seja esse gráfico final. O que você quer que esteja, o que você quer que estejam nos eixos horizontais, no eixo X, e no eixo vertical, que é o eixo Y. No nosso caso, o eixo horizontal, a gente quer que estejam apenas as categorias, que no nosso caso agora são as notas das provas. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E no eixo vertical, a gente quer que esteja a quantidade de pessoas que tirou tal nota, tal categoria. Agora, o que a gente tem aqui? Se a gente clicar aqui, a gente tem duas séries, seja lá o que isso signifique. Se a gente clicar aqui, ele está pegando essa série, essa sériezinha azul, ele está pegando apenas essa coluna aqui, que são das notas das provas. E se a gente pegar e clicar nesse pontinho laranjinha, ele está utilizando também a frequência percentual, essas porcentagens da nota da prova, como categoria. E não é isso que a gente quer. Realmente não é isso que a gente quer. A gente quer que no eixo horizontal estejam as notas das provas, relacionado, interligado com o eixo vertical, que são os porcentos, que é a porcentagem, certo? Então, o que a gente aprendeu nessa aula? A gente aperta com o botão direito do mouse no gráfico e aperta selecionar dados. E no selecionar dados, a gente conta certinho, tintim por Excel, o que você quer que seja o nosso valor Y, que é o valor do eixo horizontal, e do eixo e os rótulos do eixo horizontal. Desculpa, valores Y é do eixo vertical. E quais são as categorias do eixo horizontal? Primeiro aqui a gente vai tirar essa série. Aqui a gente tem duas séries, né? Aqui. Que ele automaticamente preencheu isso. A gente não quer que faça isso. A gente quer apenas uma série. Então a gente tira essa sériezinha aqui. E no valor Y a gente vai lá e escreve o que a gente quer. A gente quer que seja os porcentos, as porcentagens, né? E no eixo horizontal a gente quer que sejam as categorias, que são as notas das provas. Vamos dar o nome, histograma notas, e deu ok. Ele me deu tintim por tintim. Eu expliquei para o Excel tintim por tintim o que eu queria, e ele me deu tintim por tintim o que eu queria. Ó, o 0, a gente sabe pelo gráfico que teve 5% da nossa turma tirou 0. 12 e pouco por cento tirou 1. 7,5% tirou 2. E assim sucessivamente. E 7 tirou a maioria das pessoas tirou 7. A maioria tirou 7. 17,5%. Enfim, o ponto é, sempre pense nos seus eixos. O que você quer que esteja no eixo horizontal e o que você quer que esteja no eixo vertical. Porque nem sempre automaticamente o Excel vai te dar o que você realmente quer. Você vai ter que alterar selecionando esses dados, apertando o botão direito e apertar selecionar os dados. E com isso na sua mente, você já sabe o que você vai colocar em cada uma das informações que o Excel pede para criar esse gráfico que você realmente quer. Só mais um comentário. Se eu quiser, eu posso vir aqui no canto superior esquerdo e adicionar elemento dos gráficos. E eu posso dar títulos nos eixos para deixar claro o que está em cada um dos eixos. No eixo horizontal, a gente tem o quê? A nota da prova, né? E no eixo, a gente vai no título do eixo vertical, frequência percentual. Percentual. Então, a gente tem um gráfico completamente ilustrativo do que está rolando na nossa sala de aula. A gente sabe quantos por cento da sala de aula tirou cada uma das notas na prova. Então, o ponto é, você precisa saber claramente na sua cabeça o que você quer no seu gráfico
para contar para o Excel e demandar para o Excel exatamente o que você quer. Porque, como a gente acabou de ver nesse breve exemplo, nem sempre o Excel automaticamente vai gerar esse gráfico que você quer. No nosso caso, ele gerou um gráfico automaticamente super estranho, que pegava e utilizava as notas das provas como categorias, beleza, tá certo, mas usava também a porcentagem como categoria, e isso não tá certo, não é o que a gente quer, entendeu? Então, precisa pensar sempre no que a gente quer nos eixos para contar para o Excel certinho o que a gente quer. Fechamos aqui. Agora vamos pensar em outra variável quantitativa. Uma variável quantitativa, essa é uma variável quantitativa que só, nesse nosso caso, só admite números inteiros, né? 0, 1, 2, 3. Não tem ninguém que tirou 3,5, 4,5. Vamos supor que seja esse o caso da prova. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui também. A gente vai lá na nossa tabela dinâmica, tira a nota aqui e vamos colocar salário, por exemplo. Salário, a gente vai lá, arrasta o salário. Agora deu uma ideia maior de continuidade, né? A gente tem vários números em um determinado intervalo entre 400 e 1.900, 2.000. Então, lembra da nossa variável, da nossa aula de tabela dinâmica, o que a gente fazia? A gente agrupava em determinadas classes. Vamos agrupar de 200 em 200. O que a gente pode fazer? A gente arrasta aqui e clica com o botão direito do mouse, agrupar. Agrupamos, aí de 600 a 800, a gente agrupa. 800 a 1.000. 1.000 a 1.200. 1.200 a 1.400. E 1.600 a 1.800. E por fim, 1.800 até 2.000. Beleza? Beleza. Então chegamos aqui, vamos dar os nossos nomes. Aqui era de 400 a 600. Fechou? Beleza. Então agora a gente tem aqui o nosso... Lembra que estava muito espaçado, a gente tinha quase que infinitos números entre um determinado intervalo, 400 e 2.000, e agora a gente espaçou em categorias, classes. Vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer o nosso histograma. A gente clica em qualquer espaço da nossa tabela dinâmica, clica em coluna, e a gente consegue ver basicamente como é que está distribuída nossa variável quantitativa de salário. Vamos de novo. Tirar a largura do espaçamento. Como a gente faz? Dá 2 cliques em qualquer barrinha e tira a largura do espaçamento. Tiramos a largura do espaçamento. E vamos dar um nome bonitão para ele. Histograma de frequências salário. E a gente consegue ver que 20% da galera, que é o maior grupo, recebe entre 1.200 a 1.400 reais por mês, por exemplo. É um exemplo fictício, né? De novo falando. Só tem uma questão interessante que eu gosto de falar para vocês, que quanto maior o espaço dessa classe, dessa categoria que a gente está fazendo, nesse caso a gente fez de 200 reais, né? Mas se a gente tivesse de 300 reais, 400 reais, 500 reais e fizesse um espaço maior,
a gente estaria perdendo informação. Nota que eu não sei quantos tiraram 400, quantos ganham 400 e quantos ganham 600. Quantos ganham 700 e quantos ganham 800. Enfim, uma vez que eu jogo tudo na mesma categoria, eu perco a informação. Do que está dentro dessa categoria. Mas eu ganho em quê? Ganho em visualização do dado, ganho em visualização da minha frequência. Se eu tivesse feito o gráfico sem agrupamento, ficaria uma coisa bem estranha. Vamos fazer para vocês verem. Se eu fizesse sem o agrupamento. E vamos fazer o gráfico. Você percebe que é bem estranho, né? Todo mundo ganha pelo menos um salário, porque é contínuo. Tem infinitos números em um determinado intervalo. No nosso caso, 400 e 2.000. Então, por isso que a gente agrupa desse jeito. Beleza? Então, por isso que a gente faz essas faixas. Então, resumindo, o que a gente tem? A gente utiliza a tabela dinâmica que a gente viu tanto na nossa aula, que a gente viu muito na nossa aula passada, e a gente constrói a partir da nossa tabela dinâmica gráficos que são muito importantes para descrever os nossos dados. Antes a gente tinha uma base de dados desse jeitão assim, 40 observações. Apesar de não ser tanto, eu não consigo bater o olho e ver quais são as informações mais importantes. A partir da tabela dinâmica e a partir da tabela dinâmica, a construção dos gráficos, a gente consegue construir e verificar o que é mais importante. Quantas mulheres tem? Quantos homens tem? Qual que é maior? Quantas pessoas tem do primeiro do ensino médio? Quantos tem do segundo do ensino médio? Quantos tem do terceiro do ensino médio? Quantos por cento da galera tirou a nota 7? Quantos tiraram a nota 6? E assim sucessivamente. É por isso que a gente faz os gráficos a partir da tabela dinâmica. Eu apaguei todos aqui, mas você percebe que eu consigo em 10 segundos, e você também consegue fazer em 10 segundos, esses gráficos de novo. Então, dessa maneira, a gente consegue descrever variáveis qualitativas, seja com um diagrama de barra, seja com um diagrama de pizzas, de uma maneira assim, muito fácil, ver qual categoria é maior, qual categoria apareceu mais, e assim sucessivamente. A mesma coisa para variável quantitativa. A gente usa e a gente constrói o nosso histograma de uma maneira muito fácil, de uma maneira com a tabela dinâmica, de uma maneira bem centralizada, bem simples. A gente tinha outro gráfico que era bastante interessante, que a gente tinha visto lá no módulo 0 para variáveis quantitativas, que é o gráfico de linha, um gráfico que a gente analisa longitudinalmente, que analisa conforme o ano a evolução da nossa variável. No nosso caso, nesse caso aqui, eu estou construindo eu tenho uma base de dados em que cada linha é uma escola e eu tenho variáveis de IDESP dos anos do ensino médio de 2007 a 2018. Vamos fazer, então, vamos construir a média do IDESP para cada ano. Beleza? Aqui, então, o que a gente faz? Vamos construir aqui uma simples tabela. A gente vai lá, 2007, 2018. Ó, uma dica para vocês. Quando a gente tem uma sequência desse modo, seja em ano, seja em número, a gente segura isso e arrasta até embaixo, tá vendo que eu arrastei e foi lá de 2007 a 2018 assim. Eu não precisei ficar escrevendo 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e assim sucessivamente. E vamos construir a média IDESP. Vamos construir a média. Lembra? Igual média. A gente começa aqui e vai até dois pontos G3886. Eu decorei. Mas qualquer coisa, se você para você arrastar até embaixo, é só você apertar Ctrl Shift para baixo, você vai até lá embaixo. Vamos lá.
A média do IDESP é 1,404. Vamos depois abaixar, diminuir esse número de casas decimais, tá? Eu sei que não é assim o jeito de calcular o IDESP, a média do IDESP, mas é só uma forma para facilitar o conhecimento e para a construção do gráfico de linha. Vamos fazer a mesma coisa para os outros anos. H2, H3886, média, H, depois do H vem I, H2, 2 pontos, I 3886, média, HI, J2, J3886, K2, K3886, vai ficar uma coisa meio constante. 2013, M2, 3886. Então, beleza, construímos aqui de uma forma simples a média entre anos, a média do IDESP de anos, e o que a gente vai? A gente arrasta, seleciona tudo, inserir, aí tem um gráfico de linha aqui, linha 2D, e a gente tem, bonitão, a média IDESP por ano. Fechou, construímos e podemos brincar com o design, com o layout, alternando as cores, colocando uma forma mais gradiente, enfim. Dá para brincar e com a sua imaginação vai dar para criar gráficos lindos. Não dá para passar por todos os designs do gráfico e por todos os elementos do gráfico, mas você consegue brincar e a partir disso, a partir do que a gente construiu nessa aula, a gente consegue fuçar o que tem em cada uma dessas ferramentas, como adicionar elemento do gráfico, outros layouts rápidos, selecionar dados, enfim. Dá para fuçar e brincar e construir gráficos inimagináveis. Beleza, pessoal? Então, essa foi nossa aula. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela visualização e até mais.